O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do menino, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo unigênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Era de idade muito avançada, quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, São Lucas, nos apresenta, nos mostra, nos revela o momento, a hora em que o menino Jesus foi apresentado no templo de Jerusalém. Este era um rito previsto na lei judaica e é oriundo daquele fato, aquele episódio em que Deus, libertando o seu povo do Egito,
fazendo atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto, deu a seguinte ordem a Moisés para que comunicasse também aos hebreus, que naquela noite deveria-se imolar um cordeiro, retirar o seu sangue num sopo e aspergir os umbrais das portas dos hebreus. Assim, o anjo exterminador passaria pelas casas e não feriria os filhos dos hebreus, os primogênitos dos hebreus, ferindo, portanto, apenas os primogênitos dos egípcios, inclusive o filho do faraó, e também os primogênitos do rebanho. Então, a partir daí, se criou este rito, esta cultura de oferecer o primogênito a Deus. Este termo primogênito não significa apenas o primeiro dentre os outros irmãos, dos demais irmãos ou do gado, do rebanho. Mas a primogenitura significa consagração. Toda família deve oferecer um primogênito a Deus. Portanto, o primogênito é aquele que é reservado, aquele que é consagrado, separado para Deus. Também é conhecido por ser um rito de purificação, conquanto, embora não havia necessidade de fazer este rito, visto que Nossa Senhora deu à luz ao menino Jesus, e este veio ao mundo sem tocar as paredes do seu útero, do seu interior, milagrosamente, por ação de Deus. Portanto, não havia necessidade de fazer o rito de purificação. Mas como nós percebemos na vida, no ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, ele não é alheio aos preceitos, aos costumes do povo à época. Então, eles também se submetem à prescrição, à lei, e vão oferecer o seu filho. Também no lugar, os animais eram imolados, sacrificados, mas os homens não era permitido matar pessoas, não era permitido o holocausto, né? Sacrificar homens, pessoas. Então, no seu lugar, se sacrificava um animal, geralmente, preferencialmente, um cordeiro. Mas havia uma exceção, uma dispensa. Para aquelas famílias que eram mais simples, mais pobres, poderiam substituir o cordeiro por um par de rolinhas ou 2 pombinhos. E o evangelista faz questão de revelar qual é a condição da Sagrada Família. É uma família humilde, é uma família pobre, é uma família simples. A apresentação do menino Jesus é acompanhado por um par de pombinhos ou rolinhas. O Evangelho nos fala de 2 pessoas importantes. Primeiro, Simeão, um homem bom, um homem justo, um homem que era movido não pelas suas paixões, mas era movido pelo Espírito Santo. Um homem cheio do Espírito Santo, usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo havia iluminado o seu interior, ele revelara que ele não morreria, não fecharia os seus olhos, sem antes contemplar o Messias, o enviado de Deus. E naquele momento em que o menino Jesus é apresentado, consagrado no templo, o Espírito Santo então moveu a vontade do velho Simeão, e este foi até o templo. E ali, contemplando o menino, a criança nos braços de Maria, louva, eleva a Deus o seu cântico de ação de graças, de louvor, por poder contemplar com seus próprios olhos a chegada do Messias. Deus cumpriu as suas promessas. Não deixaria o seu servo morrer sem antes receber em seus braços o Salvador, o Libertador.
não um libertador político, não um imperador que vem com tropas para aniquilar os inimigos da casa de Israel, mas o Messias, o enviado de Deus, que vem justamente para libertar, para salvar toda a humanidade. Este cântico de Simeão é o cântico que nós, padres, consagrados, religiosos, leigos, entoamos no ofício das horas, a liturgia das horas canônicas, quando rezamos as completas, antes de adormecer, antes de dormir, nós rezamos o cântico de Simeão, Nunc dimittis, ou seja, deixai agora, Senhor, o vosso servo partir em paz, pois os meus olhos viram a vossa salvação, os meus olhos viram a luz que brilha nas trevas. O evangelista nos diz que a Sagrada Família ouviu tudo isto com admiração, com espanto, porque este mistério tinha sido revelado somente a José, a Maria, a Zacarias, a Isabel, a João Batista. Mas agora uma pessoa alheia, uma pessoa diferente, reconhece em Jesus o Salvador da humanidade, o Messias, o Libertador. Simeão, pegando os braços, louva e pegando em seus braços o menino Jesus, recebendo em seus braços o menino Jesus, louva e bendiz a Deus e profere esta profecia. Este menino vai ser causa de reerguimento, mas também de condenação. Ou seja, Jesus é um sinal de contradição. Muitos o acolherão e com isso se salvarão, mas muitos também o recusarão e por causa da sua recusa já serão eles mesmos condenados. Portanto, não tem como ficar indiferentes perante o menino, perante Jesus. Andamos constantemente na contramão da humanidade. Acho que ninguém tentou ainda andar na contramão na marginal do rio Tietê. Seria impossível. Hoje em dia nós andamos na contramão, em plena marginal do rio Tietê. Anunciar o Evangelho é andar na contramão. É pregar valores que muitas vezes são condenados pela cultura, pela ideologia vigente. Mas se nós queremos seguir verdadeiramente o Cristo, devemos estar preparados para isso. Ser um sinal de contradição. Devemos estar aptos para andar na contramão, para não vivermos um conformismo, não vivermos um laxismo. Sermos norteados como Simeão pelo Espírito Santo, ser moldado pelo Espírito Santo. Agir sob a ação, a moção do Espírito Santo de Deus. E depois, olhando para Maria, ele fala da espada. Nossa Senhora das Dores tem uma espada, ou 7 espadas, as 7 dores de Maria. E esta espada, primeiramente, representa a divisão, a penetração que a palavra de Deus é capaz de realizar em nós. É uma palavra tão fecunda, é uma palavra tão afiada, que assim como a espada de 2 gumes, ela penetra o nosso interior. Ela é esta semente que deseja germinar o solo do nosso coração. Mas é também um pré-anúncio da dor, do sofrimento. Maria não vai ser isentada da dor, do sofrimento. Ela vai contemplar muitas vezes os inimigos do seu filho, quando precisa fugir para o Egito para salvar a vida do menino. Herodes tenta matar todas as crianças. Então o anjo aparece a José e manda levar a Sagrada Família para o Egito. José recebe várias vezes a visita do anjo. É algo costumeiro, é algo comum na vida deles. A relação com o seu anjo da guarda, com o arcanjo Gabriel. Devemos nós também, em nossa caminhada, nos relacionar com o nosso anjo, conversar com o nosso anjo, ser amigo do nosso anjo da guarda, porque ele está ao nosso serviço, está à nossa disposição
para nos ajudar a bem servir o Senhor. E sobretudo na cruz, Maria recebe a espada da dor na cruz, contemplando a paixão de seu filho Jesus. É uma forma de Simeão dizer que naquela criança, já está presente a cruz, já está presente o Calvário. Não existe vida sem cruz, não existe glória, ressurreição sem o Calvário, sem o madeiro da cruz. O próprio Senhor diz que aqueles que desejam segui-lo devem estar preparados para abraçar a cruz, para carregar a sua cruz e carregá-la com alegria. Uma outra personagem é Ana, profetisa Ana, uma mulher virtuosa, uma mulher valorosa, uma mulher que desde a mais tenra idade procurou estar a serviço de Deus. Ela era filha de Fanuel, que significa sorriso de Deus, e era da tribo de Asser. Fanuel significa rosto de Deus, semblante de Deus, e Asser significa sorriso de Deus. Então ela pertencia a esta tribo, e uma tribo que depois vai desaparecer, mas ela era uma mulher que procurava sempre servir ao Senhor com alegria. Tinha sido casada, ficou casada há 7 anos, ficou viúva e não quis mais casar com ninguém. Se consagrou inteiramente a Deus. Já estava com 84 anos e todos os dias subia ao templo para, com seus jejuns, com as suas orações, louvar e bendizer a Deus. Esta mulher também reconhece a chegada do Messias e passa a anunciar a todos. Não fica ocupada com conversa fiada, não fica preocupada, se ocupa com fofocas, com conversas inúteis, mas se ocupa em apenas falar das coisas de Deus, transmitir palavras de sabedoria, palavras edificantes. Peçamos, amados irmãos e irmãs, nesta Eucaristia, a graça de também sermos pessoas boas, justas, piedosas, zelosas, como essas duas criaturas, Simeão e Ana, que agiam segundo o Espírito Santo de Deus. Hoje nós celebramos a festa da Sagrada Família. A Igreja nos propõe esta data para que nós tenhamos a Sagrada Família como modelo, como exemplo, para a nossa Igreja do Lar, para a nossa família, nossa casa, e também para a nossa família paroquial. São Paulo nos diz que todos aqueles que foram iluminados por Cristo se revestem de Cristo. Ele nos fala de uma veste importante que todo cristão deve portar. Esta veste é composta por 7 tecidos. São as 7 virtudes. Depois seria muito bom a gente fazer uma lexio divina sobre essa segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Vale a pena a gente, durante a semana, pegar a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 3, sobretudo os versículos 13 e 14, e fazer uma lexio divina, ou seja, rezar esta palavra que nós ouvimos. As 7 virtudes que somos chamados a nos revestirmos. Suportar, a partir do versículo 12, melhor dizendo, sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Esses são os 7 vestidos, as vestes que devemos portar. E o cinto, que dá todo o charme, toda a beleza, toda a elegância para o traje. É o cinto da caridade, que é o vínculo da perfeição. Posso ter todas as virtudes, mas se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o cinto da caridade, as minhas virtudes serão vazias, serão atos bons,
mas não serão de fato virtuosas, não serão virtudes propriamente ditas. Peçamos então nesta Eucaristia a graça de buscarmos sempre como modelo, como exemplo para a nossa vida, para a nossa relação, a Sagrada Família de Nazaré. Deus quis que a família fosse a célula máter da sociedade. Acabemos com a família e não teremos mais sociedade, não teremos humanidade. A primeira sociedade criada por Deus foi a família, Adão e Eva. A humanidade veio a partir de pais comuns. Nós temos pais comuns, Adão e Eva. Então a primeira sociedade criada por Deus foi uma família. A família é a célula máter de toda a sociedade. Então devemos sempre lutar e defender a família para que ela seja de fato uma comunidade de vida e amor. Família não é uma república. Família não é um lugar onde eu vou para comer, para dormir e pronto. Não. Família deve ser uma comunidade de vida e amor, onde nós encontramos todas as virtudes, onde nós encontramos todos os elementos necessários para nos desenvolvermos, sobretudo no caminho da santidade. Os pais têm esta missão de criarem, educarem os seus filhos não só para este mundo, mas em ordem à salvação, em ordem ao reino de Deus. Que a Sagrada Família de Nazaré interceda por nós, para que de fato vivamos e sejamos uma comunidade de vida e amor. Assim seja. Amém.